Você algum dia já pensou assim: por que eu não consigo viver aquilo que são os planos de Deus para minha vida? A palavra de Deus fala que eu sou mais que vitorioso, mais que vitoriosa. Por que eu não consigo contemplar, viver essas vitórias? Você já se sentiu assim? Você é mais que vitorioso, mais que vitoriosa na presença de Deus. Mas algum dia você hesitou pensar que não é? Você algum dia já se perguntou por que não vê se cumprindo as promessas de Deus para sua vida? Promessas que estão guardadas há muito tempo, coisas que ardia no seu coração, que você sonha, ainda arde no seu coração, mas que você não consegue ver e nem viver a realização. Existe isso na sua vida hoje? E aí, pessoal, preparados para mais um Café Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal que existe para renovar, reativar e restaurar a esperança no seu coração. Hoje nós leremos Jonas no capítulo 1, versículo 3, que assim diz a palavra de Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você conhece essa passagem, né? Deus pede para Jonas ir para Nínive e ele desobedece, foge daquilo que é a vontade de Deus, vai para Tarsis. O mar está revolto, perdão, e as pessoas que estavam ali dentro do barco viu que não era normal aquilo, lançou sorte, descobriu que era Jonas, ele estava em desobediência, o lançou no mar, ele foi parar na barriga de um grande peixe, depois foi jogado para fora. Essa é a história de Jonas. E tem muita coisa interessante para você, é só um resumo. Ele não viveu aquilo que Deus tinha para ele em Nínive. Nesse momento ele não viveu. E às vezes você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você. Você está deixando de estar no lugar que Deus tem para você estar, porque você está indo para a direção contrária. Porque você pode estar com medo, porque você talvez não esteja confiando plenamente em Deus. Às vezes você colocou expectativas no seu coração de realizar algo, de conquistar algo. Deus te dá um direcionamento. Você percebe que esse direcionamento de Deus não vai de encontro àquilo que estava no seu coração. Você tinha um desejo, Deus pede outra coisa. E aí você deixa de viver o extraordinário de Deus para viver aquilo que é o normal, o ordinário da sua vida. O ordinário é o normal, é o comum. Sair fora daquilo que é a sua vontade e atender aquilo que Deus está pedindo para você fazer é viver o extraordinário, mesmo que sem sentido algum. Mesmo que pareça que você está indo para algo inferior, para um lugar inferior, na sua mente, isso é coisa da sua cabeça. Mas você, quando toma a escolha de não fazer, de não ir e de não obedecer aquilo que Deus está pedindo, você está deixando de viver o extraordinário de Deus para viver o ordinário da sua vida. Por isso que você não consegue ver os planos de Deus, não consegue viver os planos de Deus. Porque a todo tempo você, no fundo, vai realizar aquilo que está no seu coração e não naquilo que está escrito de Deus para sua vida. Isso pode acontecer por vários motivos. Por medo, por insegurança, pelas más companhias, más influências, muitas coisas podem corroborar para você escolher não obedecer a Deus, não atender à vontade de Deus. Nos dias de hoje, pode ser as redes sociais, muito tempo ali nas redes sociais, chegando informação para você desconexa, informações que você nem queria ter, nem queria ver as coisas ali, mas aí você foca naquilo, fica naquilo ali um tempo e acaba se esquecendo daquilo que deveria estar sendo feito de fato. Você quer viver
os planos de Deus, o extraordinário de Deus, você vai ter que ir para onde Ele está direcionando, mesmo que na sua cabeça não faça sentido. Mesmo que na sua cabeça, eu costumo dizer, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho 30 anos de crente, de estar indo na igreja. Eu fui na igreja com 2 dias de vida. Como eu sou adotivo, minha mãe não teve ali aquele período de resguardo, eu nasci no sábado, no domingo ela já me levou na igreja. Eu já vi muitas pessoas, e eu também já fiz isso, deixando de viver o extraordinário de Deus para fazer, achando que eu tô fazendo para Deus. Olha pra você ver, tentando ajudar Deus. Para fazer algo que ardia no meu coração, mas que ia trazer crédito para mim, pro meu nome. Deixa de fazer aquilo que Deus está pedindo, que seria uma ação em oculto, mas que os frutos seriam maravilhosos, que seria algo extraordinário, que seria um testemunho maravilhoso por causa do próprio ego, para fazer aquilo que na minha cabeça é o melhor, daquilo que na minha cabeça é a estratégia que vai gerar o marketing que as pessoas vão comentar. Isso é ir para a direção contrária, para atender mais daquilo que é meu, e às vezes você faz isso para atender mais daquilo que é seu, para inflar seu ego, mas é o ordinário, é o normal, não é o extraordinário. Não são os planos de Deus. Os planos de Deus que você tanto sonha, que você tanto pensa sobre eles, está em ir na direção que Ele está pedindo, mesmo que não faça sentido algum para você. Só se entregue e vá. E talvez não indo para aquilo que Deus está direcionando, acontece igual aconteceu com Jonas, né? Arremessado no mar, ficar na barriga de um grande peixe, viver na escuridão. Imagina passar os dias na escuridão igual ele passou ali. Isso que acontece quando a gente vai na direção contrária. Viva os planos de Deus, não vá para a direção contrária. Viva os planos de Deus indo para onde Ele está direcionando, para onde Ele está mandando. Que Deus te abençoe. Isso foi mais um Café de Esperança.